Então, rolou uma situação seguinte, cara. Tipo, eu acabo compartilhando várias atividades que eu faço em escolas e pá. Uma vez, uma moça que eu não conhecia ela até então, compartilhou comigo via rede social mesmo, né? E o filho dela tava passando por uma situação que ela tava sendo constantemente sendo chamada pra ir pra escola por conta de briga e tudo mais, né? Aí eu comecei a conversar com ela no sentido de, tipo, de entender o porquê que ela tava indo falar comigo. Por que essa curiosidade? Porque ela é uma mulher branca, e aí eu, tipo, tá, mas qual fita, né? O que tá acontecendo com seu filho e tudo mais? Aí ela mandou uma foto do filho dela, o filho dela é negro, né? E aí eu, entendi. Agora eu entendi! Agora eu saquei! E qual que era a fita do rolê? Seguinte, o menino ele tava brigando muitas vezes na escola. Ele é uma criança muito inteligente, ele tira muito boas notas, mas ele tava desgostoso de ir pras aulas e tava sendo constantemente a sua mãe sendo acionada, né? Tipo, pra ir na escola e tudo mais. Beleza, tá. Aí que tá, né? Tipo, esse menino, ele não tem a presença, e até então ele não conhecia o pai dele, mas, tipo, isso não tem nada a ver com o estigma ou o estereótipo que se tenta construir em cima da gente, né? O fato de que o preto ele sempre vai ser o violento, o burro, o sem carinho, o que vai abandonar os filhos. Não, é um contexto completamente diferente, mas que não entra em questão. Mas a questão é que essa criança, ele estava passando por situações de racismo na escola e ele estava reagindo da maneira que ele sabia, que era se defender também com palavras, né? Só que a única criança que era apontada era ele, na hora da reação dele. Mas na hora que ele estava sendo atacado, ele nunca era visto. Então, isso me fez lembrar isso de quando eu também era criança. Enfim, né? Eu tive, que nem eu já comentei aqui, a sorte de ter pais que me instrumentalizaram, né? Inclusive com bagagem intelectual, para conseguir rebater não só quem fosse criança, mas também quem fosse adulto, né? Contra o racismo. Mas, e aí eu percebi que a mãe dele, pelo fato de ser branca, não estava entendendo nem o que estava acontecendo. Aí, beleza, ela pegou e relatou a situação. Eu falei assim, olha, isso está acontecendo pra você, com o seu filho, por conta dele ser negro. Daí ela, tipo, tá, como assim? Né? Eu meio que estava suspeitando disso, mas o que eu faço? Eu falei assim, olha, o que seria interessante você fazer é ir até a escola, primeiro conversa com seu filho e pede para ele descrever o que está acontecendo. O filho dela descreveu. Ele estava sendo constantemente xingado. Então pede para ele te falar com frequência, tipo, durante essa semana, os momentos que isso aconteceram, pede para ele tentar não revidar no mesmo momento. Beleza. Aí no segundo momento, enfim, acho que 2 semanas depois ela continuou conversando comigo. Agora fala para ele acionar a professora todas as vezes que isso acontece. Continuar te falando o que está acontecendo para você ir acompanhando a situação. Ele continuou acionando a professora, só que daí de novo ele era sempre visto como culpado da situação que estava sendo apresentada, né? Do problema que estava sendo apresentado. Aí nesse terceiro momento não, agora você vai lá na escola, relata o que aconteceu, antes que chamem você pra ir lá na escola por conta disso. Aí ela foi lá e ela viu, putz, realmente era isso que estava acontecendo. Meu filho estava perdendo o rendimento de sala de aula por conta de um distrato, de um descuido, de uma falta de atenção da educadora, da professora que está ali na frente, por identificar o meu filho como o problema de toda a bagunça, ou então de todas as questões que acontecem, que estão próximas dele. E aí ele acaba recebendo esse título de garoto problema antes mesmo das aulas começarem. Aí eu queria conversar com a gente nesse sentido, sabe? Essa responsabilidade para você que tem um filho preto, uma filha preta, de entender que o ambiente da escola acaba sendo um dos principais ambientes hostis para o crescimento e para o desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Por quê? Isso vai para além de você ser uma pessoa negra ou uma pessoa branca tendo filhos negros. Se você tem uma criança negra, né, um adolescente negro que está dentro do ambiente escolar, essa atenção ela precisa ser dada. A gente tem uma prática que é vinda do racismo muito complicada, de que antes mesmo da gente entrar em sala de aula, no primeiro dia de aula, aquele professor identificar a gente como problema e falar assim, olha só, já sei, e voltar para a sala dos professores e falar assim, nossa, já sei quem que vai ser o garoto problema. Nem sabe o nome do aluno. Mas é aquele fulano de tal lá, o Vatena. Aconteceu muitas vezes comigo isso. Aconteceu mais vezes ainda com o meu irmão, que é mais escuro do que eu. Aconteceu muitas vezes também com as minhas irmãs. A diferença é que a gente acaba desenvolvendo ferramentas diferentes de se defender nesse sentido, né? Então, quando a gente é mais novo e é enxergado como violento, né, é porque acaba sendo a primeira estratégia de se defender que a gente tem.
Quando alguém ataca a gente com palavras, a gente se sente ofendido, se sente machucado. É muito comum uma criança de 3 anos defender isso com tapa, com soco, mordendo o outro, porque é a forma que a gente tá aprendendo a se relacionar com o mundo. E se a gente é condicionado a se ver constantemente como um problema, a gente vai acabar absorvendo que a gente é um problema. A gente vai enxergar que essa escola, essa sala de aula, não é pra gente. Isso também é um processo de expulsão da gente dentro da sala de aula, dos ambientes de educação. A minha irmãzinha, ela tem meu tom de pele. Ela é minha irmã, mas na verdade ela é minha prima, enfim, ela foi adotada. Mas ela é minha irmã. E ela tem o cabelo liso escorrido. Eu fui convocado, na verdade meu pai foi, eu fui representá-lo na escola, porque ela, na verdade, se incomodou e falou isso em casa, né? A gente sempre deu essa abertura para as crianças, para as pessoas de casa acabarem expondo o que está acontecendo na vida delas. É uma casa bem horizontal. E ela falou, ó, tô tendo problema com umas meninas na escola, ponto. E daí a escola ligou na minha casa e falou que minha irmã estava envolvida em problemas na escola. E eu fui até a escola, depois da minha irmã já ter relatado o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Senta que lá vem a história. Num belo dia, minha irmãzinha estava saindo da aula, já tinha acabado, e acho que ela tinha uns 9 anos na época, e umas meninas na escola simplesmente não conseguiam aceitar que ela tinha um cabelo liso. E começaram a falar que elas não entendiam por que preto ficava alisando o cabelo, se ficava feio. E isso foi o que a minha irmã me contou, tipo, com 9 anos de idade. Nossa, fiquei maluco, né, pelo amor de Deus, e quando eu cheguei na escola, ela acabou revidando com palavras para as meninas, assim, acabou gerando aquela tretinha de crianças. E as meninas obrigaram ela, por pressão psicológica, a ir até o banheiro e lavar o cabelo na pia do banheiro, porque elas não conseguiam acreditar que ela era preta e tinha o cabelo liso. E a minha irmã teve que lavar o cabelo na pia do banheiro da escola, cara. Pois é, pra ver como a gente não tá isento do racismo, né? Por mais que a gente alguns fenótipos mais voltados pra população branca, sabe? E olha que foda. No sentido de a gente se perceber. Peraí, só um pouquinho. Eu quero dar continuidade a esse bagulho. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Quando eu fui convocado, quando meu pai foi convocado e eu fui até a escola, e eu já sabia o feedback da minha irmã, eu acabei perguntando o que tinha acontecido. E era sempre um mal entendido, assim. As duas meninas tiveram um problema, não sei o que, aí eu falei, pedagogo, foi o seguinte, eu confio mais nela que em você. E ela chegou em casa e me relatou que aconteceu o seguinte: teve que lavar o cabelo na pia do banheiro por pressão psicológica dessas crianças que aqui na escola estão. No caso, num bom português. E eu quero falar com o pai dessas crianças, antes de você dar sequência no que você quer me dizer. Ela travou, a pedagoga travou. E eu falei a palavra racismo. Isso é uma explosão na cabeça de qualquer pedagogo, assim, cuzão. Aí você é um cuzão, que não tem coragem de enfrentar o problema de racismo dentro da escola. Porque daí ela sai da zona de conforto e ela vai precisar buscar referências e vai precisar dialogar comigo, ou com a minha irmã, ou com os pais dessas crianças brancas, que também são brancos, sobre racismo. E aí que mora o problema, ela não sabe fazer isso. Ela não sabe fazer isso comigo. E ela começou a travar, assim, não sabia pra onde correr. Eu falei que eu ia até o fim com esse problema. Obviamente que ir até o fim é muito complexo, é muito difícil, né? Demanda muito tempo. Pois é, mas por que essas experiências acabam sendo necessárias quando a gente falar de educação e as nossas crianças em especial, né? Porque se a gente tá então, por que acaba sendo necessário a gente exemplificar, né, essas situações antes mesmo da gente entrar numa discussão um pouco mais, sei lá, teórica, aprofundada, ou então pensar em soluções para essas questões, né? Porque acaba sendo ainda aquele mito de que o racismo existe, né? Por mais que hoje essa discussão ela esteja um pouco mais disseminada, um pouco mais difundida, esteja na moda falar sobre racismo, ela ainda não é tratada da maneira séria, né? Tipo, na prática, no nosso cotidiano, a gente não consegue ter soluções. A gente não consegue ter soluções devido a vários fatores. Vários fatores no sentido de formação desses profissionais que estão em sala de aula que não conseguem lidar com as nossas crianças, ou os conflitos, e mais ainda com a formação humana dessas pessoas que vêm de uma formação racista. Elas não têm a sensibilidade para condicionar aquilo, para entender isso enquanto sério, e tudo acaba virando bullying, tudo acaba virando entrando no pacote do bullying.
e sendo desconsiderada a proposta de uma resolução de conflito que é fundamental e necessária para o crescimento e para o desenvolvimento das nossas crianças em sala de aula. Aquela pedagoga, né, no dia que eu fui, ela citou o bullying como o problema que deveria estar acontecendo com a minha irmã e falou que quando ela era mais nova, ela também enfrentava o problema, porque ela era muito clara e ela era palmito e pipi, popopó. Então ela deslegitimou, no caso, num bom português. Então ela deslegitimou absolutamente assim o que eu tava falando, sabe? Ela caiu por terra todo aquele argumento de que aquilo de fato era racismo. A gente quer conversar também com vocês, em outros vídeos, o que são essas experiências dentro da mente da educação. Talvez construir ferramentas para vocês entenderem alguns sinais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para vocês conseguirem perceber que elas estão passando por situações racistas, situações de violência, devido ao racismo também. E se vocês gostarem desse conteúdo, quiserem compartilhar também experiências como de vocês, a gente em outros momentos também vai estar compartilhando também experiências nossas acerca desse mesmo tema, né, de racismo nesse ambiente de educação, para a gente aflorar mais aí nas ideias também e pensar aí algumas questões que a gente não é convidado a pensar constantemente. A gente está aqui passando a nossa experiência com a área da educação, ou experiências de pessoas próximas da gente. A gente quer trocar essa figurinha, a gente quer saber de vocês, da área da educação ou não, se vocês já atenderam ou não, se vocês passaram por essas experiências de racismo nesses ambientes onde supostamente deveria ser um ambiente de educação ou não. Não, o ou não precisava. Ser um ambiente... Esse não você consegue cortar, né? Já foi. Mas não sei se eu vou cortar. Enfim, a gente quer saber um pouco mais sobre o que vocês já experimentaram também sobre o racismo nessa fase, nessa primeira infância, nessa adolescência, ou em que momento isso aconteceu dentro de ambientes de educação. Pois é, a gente vai estar trocando mais informações, né? E também até as nossas experiências aqui, a gente vai ter a proposta de falar de mais vezes sobre educação no nosso canal. Tem muita coisa para falar sobre isso. Então, por que a gente está falando desses temas, né? A gente, enfim, o ambiente de educação, dentro desse contexto de espaços de privilégio, que é considerado espaço de privilégio, dessa estrutura que é o racismo, que privilegia pessoas brancas, a educação, o acesso à educação acaba sendo fundamental e necessário. Por que a formação, a gente enfatizou a formação desses profissionais da área de educação nesse momento? Por exemplo, é muito mais possível um profissional da área de educação lidar com situações de racismo em sala de aula do que uma situação de bullying, por exemplo, com uma criança que é autista. Porque é muito menos frequente você ter crianças autistas em sala de aula do que você ter pessoas negras em sala de aula. Mas a formação desses profissionais não está voltada para isso. A formação desses profissionais, ela consegue enfatizar, ainda assim, de maneira reduzida e não suficiente, a presença, a forma de lidar com crianças autistas, mas não consegue lidar, minimamente consegue pensar os efeitos negativos do racismo no processo de ensino-aprendizagem de crianças negras e adolescentes negros. Por isso que a gente vai destinar uma energia extra para falar de questões raciais e educação dentro do nosso canal também, compartilhar várias experiências legais e não tão legais aí também com vocês. Você que já foi eleito mais feio de sala de aula, mais engraçado. Você que já foi eleito mais engraçado de sala de aula, você que já foi eleita mais feia da sala de aula, você que já foi eleita mais engraçada da sala de aula, acompanha a gente nesse canal, que hoje você brilha, borboletinha. Eu tô zoando, tá? Não, essa parte. Será que não vai ter? É verdade. Essa galera que entende literalmente na prática como o racismo funciona dentro desses espaços de educação. Segue a gente, né? Aqui novamente vai estar o Instagram da nossa página. Aqui vai estar os nossos Instagrams pessoais. E se você quiser ir conversar com a gente, aproveitar que a gente não é muito famoso e a tua conversa vai aparecer lá, manda um salve pra gente, mano. É pouco, né? Que vai aparecer em primeiro lá. Porque agora você vai aparecer em primeiro. Agora tem oportunidade. Depois, mano, vai ter muita gente. E daí vai ficar difícil da gente responder. O 50 Cent nunca me respondeu, o Obama também não. Tá ligado? Se eu tivesse falado com ele lá quando ele estava na faculdade, o 50 Cent não, né? Quando ele já estava no hospital. Caralho, não. Que viagem, mas a gente vai chegar lá, hein?
E a gente quer vocês também junto com a gente até agora, nesse momento, quando a gente chegar lá também. Então, ó, curte, compartilha, viraliza aí pra galera. Alguns conteúdos acabam sendo mais engraçados, outros acabam sendo mais tensos, mas a intenção é tocar você de todas as formas. Imagina. Então, esse daí ficou pesado. Todas as Bom, esse aqui é o Preto no Preto, com mais um capítulo. Segue a gente, acompanha a gente, fala com a gente e é nóis. Beijos e queijos.